Olá, estamos mais uma vez no podcast da CEGET Consultoria. Comigo está aqui a doutora Patrícia, minha sócia, a responsável técnica pela CEGET. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, prazer em estar aqui novamente para falar sobre os assuntos aí do momento. Essa sua voz te coloca que você está gripada, hein? Sim, denuncia. Então, se vier alguma tossinha, A já, gente já já pede tá, desculpa antes. já peço desculpas antecipadamente, vai fazer parte do roteiro de hoje. Tá bom, Patrícia. Nós temos uma novidade que nós vamos dividir o nosso podcast em alguns blocos. Então, vamos começar com o que aconteceu no mês de abril, Patrícia. Quais são as novidades que aconteceram aí no mês de abril? Bom, acho que a maior novidade da nossa área é o início efetivo do imposto de renda, né? Porque aí saiu a pré-preenchida, acho que você é a pessoa mais adequada para Deu problema falar isso. se tá funcionando, agora que já passou aí um período, como que está fluindo. Dizem que é aquele negócio, né? Você faz uma vez por favor, depois vira obrigação. É exatamente o que aconteceu com a Receita. Antes não existia a pré-preenchida, e quando eles colocaram, agora virou uma obrigação sair. O lançamento, o prazo de obrigação começou dia 15 de março, na verdade, Uhum. mas os dados da pré-preenchida colocaram a partir do dia 1º de abril. Um dia meio sugestivo, Sim, bem mentiroso. é, mas a maioria dos dados estão vindos. Tem algumas coisas importantes, mas fala aí você. Eu notei que, assim, tá havendo muita reclamação no sentido de que alguns acessos do ECAC de relatórios de conferência, principalmente de retenções, né, deixaram de estar disponíveis, então alguns contadores vêm aí questionando e reclamando um pouco sobre essa questão da falta de acesso de algumas informações. Então, te dou a pré-preenchida, mas tiro acesso a uma outra informação que, na verdade, serve como base de conferência, né? Principalmente a questão do informe do INSS. Foi a maior Sim, preocupação, tem muitos aposentados, porque aí foge só da esfera dos contabilistas, né, nós contadores. Tem o pessoal que acaba fazendo a sua, ou alguém da família acaba fazendo para esses idosos. Isso complicou bastante. perfeito. O que eu queria falar sobre a declaração, alguns toques importantes. Já está vindo na pré-preenchida, contas internacionais. Ah, nós falamos isso no podcast passado, né? Isso, Que na prática. poderia vir, na prática veio. Veio. Não vem valores ainda, mas Ok. informa que a pessoa tem. Continuam vindo as informações tanto de aluguéis recebidos quanto aluguéis pagos, porque Certo. é uma preocupação que muitas vezes não era lançado Aluguel o pago. aluguel pago. E aí o que acontece? Isso mexe no caixa da pessoa, Uhum. na capacidade que ela tem com as rendas dela. Então, isso é uma coisa muito importante que veio. Já vem vindo de anos anteriores, mas ainda uma boa parte que não faz aí a pré-preenchida, eu aconselho que use a pré-preenchida. Mesmo, já entreguei. Abaixe agora, vê se veio Tem diferença, alguma né? informação que você não considerou, porque vai cair na malha fina esses casos. Porque às vezes a pessoa entende que não deve informar como a conta internacional, né? E agora, com esse dado sendo público, com certeza a malha fina vai pegar, né? Vai pegar. E que, além do imposto de renda da pessoa física, que mais que aconteceu aí em abril? Em abril nós temos aí algo também que é muito importante, que é a aprovação de contas, né? O Código Civil, ele menciona que as contas da sociedade devem ser aprovadas nos primeiros 4 meses do exercício, né? Então, teoricamente, até o final do mês de abril. E nas sociedades anônimas,
tem a obrigatoriedade de fazer uma Assembleia Geral Ordinária para poder aprovar as contas e também deliberar sobre a destinação dos lucros, dos resultados, se houver. Por quê? Porque você precisa prestar contas aos acionistas, publicar o balanço em jornal, se é uma sociedade anônima de capital aberto, né, em especial. Então, né, na SA nós temos essa obrigação muito mais rígida, né, por conta da publicação do balanço, e na limitada também aquele momento de decisão dos sócios de avaliar as demonstrações contábeis, de prestar contas da administração dos sócios e também definir do lucro que houve no período, o quanto vai ser constituída alguma reserva, o quanto eles vão distribuir aos sócios, como vai ser isso. Alguns contratos prevêem aí a distribuição desproporcional dos lucros em relação ao percentual, né, que cada um dos cotistas tem na sociedade. Então, tem lá, por questões de planejamento tributário, por exemplo, 90-10, mas na hora de distribuir o lucro, condiciona-se a 50-50. E é essa aprovação que vai dar lastro para o que vai ser feito na contabilidade também para registrar que foi uma deliberação dos sócios em relação a isso. Então, vou te deixar uma lição de casa para o próximo podcast, porque agora o Estado, né, os estados estão querendo cobrar ITCMD sobre essa distribuição desproporcional, considerando isso como doação. Tá? Existem algumas questões jurídicas aí vai ficar no nosso quadro Fique de Olho, que a gente vai falar, não hoje, mas na próxima podcast, você traz essa lição de casa para a gente. Perfeito. Assim, na verdade, os estados estão aí tendenciosos a fazer reformas, né, do ITCMD, porque visualizando, né, essas questões em que há desproporcionalidade, o que já acontece em outros casos, por exemplo, em que há separação, né, de um casal e tem um excesso aí de meação, um excesso na partilha, então já tem essa especificação. Então, eles estão pegando isso para equiparar outros temas, mas a gente fala sim sobre. Vamos falar sim sobre isso. Perfeito. Mais alguma coisa que aconteceu em abril? Eu acho que o mais relevante é isso, que é o início do imposto de renda efetivamente com a pré-preenchida e a necessidade dos empresários pensarem, falarem, deliberarem sobre a administração e os lucros. Você esqueceu a coisa mais importante de abril. O seu livro. Que o item mais importante de abril foi esse. Imposto de renda aqui, nada. Que nada. Eu lancei pela primeira vez na minha vida, disse que ia ter que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. livro. Nem vou falar que já fiz tudo, porque senão vão querer me matar. Patrícia, está na Amazon, Sim. Mas para você eu vou te dar uma cópia. Obrigada. Eu estou bem ansiosa para ler o meu livro Leitura próximo. Está aí na lista. E pensando que é algo muito interessante, né? Porque fala sobre um contador, né? É um romance policial de um contador que ele é assassinado por questões contábeis na empresa que ele trabalha. Acho que vale a pena ler. Leve em consideração que é o contador que escreveu, né? Sim, mas eu gostei desse quando os números escondem segredos mortais. Porque é o que a gente sempre fala, né? Quais são os segredos que são escondidos atrás dos números? Isso quando a gente vai falar de auditoria, de uma série de questões, né? É isso mesmo. Agora vamos para próximo mês, a agenda do mês. O que vai acontecer aí em maio? Quais são as preocupações que nós temos que ter? Os empresários precisam ficar atentos. Em maio, claro que nós temos aí a data final da entrega do imposto de renda, né, que é em maio, mas a gente já falou bastante sobre o imposto de renda, mas tem outras duas declarações que são bem importantes e que, enfim,
muitas pessoas precisam ficar atentas a isso. A primeira é a declaração anual do MEI. Então, o MEI, ele anualmente, ele precisa prestar contas do faturamento que ele teve no período através da declaração anual do MEI. Nós sabemos que os contadores, eles têm essa obrigatoriedade, essa parceria aí com o órgão de fazer a abertura do MEI e fazer a entrega da primeira declaração. E aí o que acontece é que às vezes o MEI esquece de entregar nos anos seguintes, porque não tem uma contabilidade regular, não tem aquele acompanhamento regular, né? Nós aqui temos um cadastro dos nossos MEIs e a gente oferta para eles a entrega da declaração, mas é algo para ficar atento, porque a partir do momento que o emissor de nota fiscal virou nacional, a Receita Federal ela já sabe o valor que esse MEI faturou. Né? Ela já consegue, através das notas fiscais emitidas, identificar o quanto esse MEI faturou. E a ausência da entrega, ela está sujeita a multa. E a multa pode chegar aí a 20% do imposto devido. Então, é muito importante que o MEI faça a entrega, preste contas de quanto faturou, verifique se ainda está dentro da faixa dele de faturamento, que é R$81 mil por ano, ou proporcional, se for o primeiro ano dele de atividade, proporcional aos meses, né, que ele trabalhou, que essa pessoa jurídica é inscrita. Então, abriu o MEI em maio, então divide os 81 mil por 12 e multiplica pelos meses de atividade para achar aí o faturamento proporcional. Não esperar que a Receita faça o desenquadramento, principalmente se excedeu muito, né? Só está obrigado a fazer a declaração quem emitiu nota? Não, tem a declaração também que é sem a movimentação. E quem prestou serviço para pessoa física está desobrigado a emitir a nota, mas precisa fazer a declaração. Exato. É importante ressaltar que a receita do MEI, ela influencia na receita da pessoa física. Com certeza, com então, certeza. Para fazer a sua declaração de pessoa física, você precisa saber o que você está declarando no MEI e qual o reflexo nisso na sua declaração. Mais alguma coisa no mês de maio? Sim, nós temos também a entrega da DEFIS. A DEFIS é a declaração que é obrigatória para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, né, microempresas e empresas de pequeno porte, e que ela traz, de forma simplificada, mas importante, algumas informações contábeis da empresa. Então, é uma informação contábil resumida, não é igual uma ECD e uma ECF, que é feita para as empresas de lucro real e lucro presumido, mas ela traz aí um resumo das operações contábeis e também traz ali um detalhamento sobre retirada de prolabore e distribuição de lucros. É muito importante, porque a gente ouve falar, a empresa do Simples não precisa ter contabilidade. Uhum. E não é verdade. Não é. Todas as empresas precisam ter a sua contabilidade, independente do regime tributário, o Simples é um deles. E aí o que mais acontece? Acaba não fazendo a contabilidade e chega na hora da distribuição de lucro ou das retiradas do sócio da empresa do Simples, não tem como oficializar isso na pessoa física. Acaba sendo uma renda tributada, porque falta de contabilidade, você não tem o lucro adequado distribuído, que hoje o lucro é isento. Uma questão muito importante. Super. Tá? Mais alguma coisa no mês de maio? Acho que esses são os itens mais importantes de maio. Um outro bloco nosso vai ser Fique de Olho. Uhum. A ideia nossa aqui, Patrícia, eu já deixei a lição de casa para o próximo podcast. Sim. Mas a nossa lição aqui, a nossa missão aqui, Fique de Olho, são de grandes mudanças que estão acontecendo, mudanças que o empresário, os contadores
precisam estar de olho, né? O que você destacaria esse mês para nós falarmos no Fique de Olho? Olha, nós temos A NR. a NR1, sim. Isso. A NR1, ela trouxe aí uma obrigatoriedade de se mapear, na verdade, os riscos psicossociais, né? O que acontece? Tem aí uma publicação recente nas mídias, né? As mídias estão falando muito sobre a questão dos afastamentos por auxílio-doença, por questões relacionadas a burnout e também relacionadas a doenças mentais, né? Então, estresse, síndrome do pânico, uma série de transtornos que são psicossociais. E aí, o que aconteceu? Foi criada essa necessidade de fazer esse mapeamento e esse controle dos riscos psicossociais através de uma NR, de uma norma regulamentadora. Então, a gente tem aí a empresa, ela tem que se preparar para tratar sobre diversos temas. Então, tem que preparar, inclusive, os seus gestores para tratar sobre diversos temas e identificar diversos temas ligados a estresse excessivo, altas cobranças, assédio, né, moral, principalmente, sobrecarga de trabalho. Então, a ANR traz esses temas para serem controlados e informados. É um tema bem delicado que está gerando bastante discussão sobre o assunto, né? Porque quando se fala em estresse, antigamente tinha o estresse bom e o estresse ruim. Sim. O estresse bom é aquele que te motiva a mudança, a criar movimento na sua vida. E o estresse ruim é o que causa problemas de saúde. E agora, com essa NR, você está trazendo para a responsabilidade das empresas também pensarem no cuidado com a saúde mental dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Sim. É um assunto que temos que ficar de olho, né? Sim. Porque, como aqui no Brasil, até o passado é incerto, então é um assunto que pode ter mudanças aí nos próximos dias, meses, horas, em qualquer momento, porque está tendo uma grande pressão da sociedade empresarial, principalmente, de como fazer isso, né? Temos que tomar cuidado porque já tem, como tudo aqui no Brasil, tudo vira negócio. Sim. Então já existem aí empresas ofertando, né? Soluções que ainda não estão muito claras como fazer. Mas é por isso que chama Fique de Olho, né? Sim. A ideia é que o empresário comece a acompanhar. Temos aqui nossa consultoria, caso precise fazer algum tipo de consulta, mas nós vamos falar bastante dessa ANR, que é um assunto que vai... No começo, vamos dizer, a gente fala que na época industrial, né, começou-se a todo mundo trabalhar 12 horas, 15 horas. Sim. Depois começou a se preocupar com a saúde do trabalhador, a questão de trabalhos repetitivos, doenças ocupacionais. Ocupacional. E eu acho que nesse século nós estamos vindo para as doenças mais mentais ou psicológicas, que aí é uma discussão grande que vai haver aí no nosso mercado empresarial como um todo. Alguma coisa que você acha que tem que ficar de olho ainda nesse mês, ou vamos para o próximo bloco? Acho que não, acho que é isso. A NR1 vem aí para mudar um pouco a nossa mentalidade em relação ao trabalhador, né? A nossa mentalidade, que eu digo, como empresário, né? Como profissionais de consultoria. O desafio que eles trazem na NR é que a gente tem ambientes mais saudáveis e produtivos, né? E menor risco de afastamento. Então, é um desafio grande, porque a gente sabe que diversos segmentos
você tem ali uma pressão por entregas, por prazos para cumprir, né? O nosso é um deles em outros segmentos, né? Então, é bem complicado você se responsabilizar pela saúde mental e você conseguir que os gestores tenham esse olhar, que eu acho que é o mais difícil, né? Só para deixar bem claro para os nossos ouvintes e telespectadores, vamos dizer, Sim. na Globo. NR são normas que regulamentam a questão da relação empresa e trabalhador em relação aos trabalhos, né? E forma de trabalho. Toda empresa já está obrigada ao PCMSO, PPRA. Sim. É uma dica importante, talvez procurar a empresa que é responsável por esses programas de saúde dos seus trabalhadores, a sua empresa, que faz lá o atestado médico anual ou bianual, dependendo do caso, os exames que precisam fazer, conversar com eles sobre essa NR1 e verificar como é que eles estão se preparando, como é que isso vai mudar a relação da empresa com esse prestador de serviço. Perfeito, acho que são os mais indicados mesmo. Legal. Um assunto que, por um grande tempo, vai ficar aqui no nosso podcast, que é a reforma tributária. Sim. Como nós já falamos em outros, nós vamos sempre tratar um pouquinho de alguns assuntos específicos da reforma, porque se for falar de... Não vai ser um podcast, vai ser, sei lá, uma minissérie ou pior que as novelas aí de 6, 7 meses. Sim. O que nós vamos falar da reforma hoje, Patrícia? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um item que está causando bastante insegurança, que é a tributação das holdings patrimoniais. Então, nós sabemos aí que nos últimos anos teve um movimento mais aquecido de alguns proprietários de imóveis, ao invés de receber a alocação na pessoa física, organizar esse patrimônio imobiliário em holdings, né, patrimoniais, para administrar bens próprios mesmo, trazendo aí os seus sucessores, então, cônjuge, filhos para dentro da estrutura e utilizando-se da holding por vários motivos, né? Proteção patrimonial, planejamento sucessório e também planejamento tributário. Então, o que se viu nesse movimento foi fugir da tributação da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Que dependendo aí da soma das locações vai para 27,5%, e alcançar uma tributação sobre a receita das locações mais barata, que aí gira em torno de 14,53%, por aí, com imposto de renda, contribuição social somando. E aí ficou a dúvida, né? Na reforma tributária, a alíquota base divulgada foi 26,5%. Ainda não é a alíquota final, mas aí todo mundo falou, meu Deus, 26,5%, mais o que eu pago para o meu contador, mais o que... Então, é melhor ficar na pessoa física. E aí teve todo um movimento de desespero em relação a esse tema. Mas, na legislação, está prevista uma alíquota reduzida para locação. Então, mesmo tendo IBS e CBS, foi-se determinada uma alíquota reduzida em 70% da alíquota final, que vai ficar, da alíquota base. Se for 26,5%, 30% exatamente, exatamente. Então, sairíamos de 14,53 para 18,83, mais ou menos. Então, ainda seria benéfico para as pessoas jurídicas, ao invés da tabela da pessoa física com 27,5. Lembrando que a tabela é progressiva, né? Progressiva, então, mas quanto que é esse aluguel. Quanto que é esse aluguel, exatamente. Sim. Mas também está previsto um regime de transição para quem já tem locações vigentes. Então, quem já tinha uma locação vigente na data da publicação da lei, que foi dia 16 de janeiro, agora de 2025, vai poder se beneficiar em manter a alíquota de PIS e COFINS
a 3,65, como sendo IBS-CBS. Para sempre? Não para sempre, tem lá os limitadores, né? Então, por exemplo, na locação comercial, geralmente ela é por prazo determinado, então é até o final dessa locação. E aí também eles fazem algumas exigências, por exemplo, que este contrato de locação comercial, ele tenha sido assinado com reconhecimento de firma ou via plataforma que valide a data dele e assine, por exemplo, o D4Sign, DocSign, que valide essa informação. Então, não vale ter um contrato de gaveta impresso? Isso, só assinado. Não, isso é um dos requisitos. E aí eles fizeram uma exigência de que até o final desse ano esse contrato ele precisa ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos para ser dado publicidade ou numa plataforma a ser disponibilizada pela Receita Federal, que ainda não existe, né? Mas tem essa exigência. E na locação residencial também tem lá uns requisitos, se ela é por prazo indeterminado, tem uma data fim lá em 2028, porque é comum ser por prazo indeterminado, né? E aí denunciando o contrato em 30 dias para as duas partes. E na locação residencial, eles deram uma brecha maior que você pode comprovar através do pagamento do primeiro aluguel pós assinatura do contrato. Então, mas tem esses requisitos para você ser beneficiado por esse regime especial e nas locações vigentes na publicação da lei continuar com a alíquota atual até findar o contrato ou até o prazo final determinado. É o que a gente sempre fala, né? Holding não é uma solução mágica e não é para todos os casos. Sim. Sempre precisa fazer contas. Exatamente, sempre precisa. Essa é a ideia. Na reforma tributária, isso é uma mudança importante, né, Patrícia? Porque o aluguel não era considerado receita, né, por exemplo, para o ISS. Sim, a locação, tanto imobiliária quanto a locação de bens móveis, máquinas, equipamentos, andaimes, enfim, não era considerado serviço, porque era uma remuneração pelo uso do bem e não uma prestação de serviços efetivamente, né? Então, ela não era considerada um serviço. Uma coisa importante é a questão do crédito. Sim, sim. Agora que as empresas, por exemplo, que vão se creditar de toda a base financeira, todas as despesas, esse contrato de locação precisa estar bem alinhado para ver se está de acordo para gerar os créditos que precisam ser gerados. Sim. Para as empresas que estão locando aquele espaço. Sim. E o tipo de despesa que ela vai ter, de manutenção desse bem, né, que possa vir a gerar créditos também. Ah, bom. Reforma tributária ainda vamos falar. Sim. Todos os meses, não sei até quando. Né? Agora, Patrícia, nós vamos trazer casos reais aí que aconteceram com você ou aqui na CEGET. Sim. O que você pode trazer aí de um caso real que pode ser uma dica para os nossos ouvintes aqui? O que acontece? Nós falamos, né, que uma das obrigatoriedades do mês de abril seria a aprovação das contas e a destinação do lucro. Ficou a lição de casa sobre o ITCMD, dessa distribuição desproporcional. E aí o caso que eu trouxe está ligado a esse tema, né? Que seria o seguinte, uma dissolução societária em que o sócio pediu para se retirar da sociedade e foi se apurar os haveres dele, né? E aí, quando ele questionou sobre os valores que ele tinha a receber, através do balanço especial lá que foi levantado, sobre as regras que estavam no contrato da saída, ele questionou em relação aos lucros. Por quê? É muito comum que em algumas empresas se façam pagamentos
e que se não se pegue documento fiscal relativo àquele pagamento. Então, eu paguei lá um rapaz que me ajudou a descarregar o caminhão, enfim, e não tenho nota fiscal disso. Então, aquele valor que saiu da empresa e não tem comprovação fiscal, ele acaba virando o lucro do sócio, uma saída, uma retirada do sócio, né? Porque não tem comprovação. E aí, nessa dissolução, vamos supor, ele tinha lá 1 milhão de lucros a receber, mas ele só recebeu 600 mil, porque os outros 400 mil derivava dessas questões contábeis que não tinham comprovação. E aí a briga tá boa, tá grande, e é importante a gente falar e reforçar o quanto é importante ter documentação fiscal para tudo, ainda mais agora com a reforma tributária. Esse caso é bem real, no sentido de muitas empresas, infelizmente, acontecem isso, principalmente as pequenas, né? O pessoal que fala do simples, que não precisa ter contabilidade, justamente isso. Nós temos que lembrar que o balanço da empresa, ele não serve só para tributo. Exato. Ele serve para a gestão de sociedade. Eu sempre brinco. Sociedade é um casamento sem sexo. Então, se você não tiver tudo bem documentado, eu falo assim, não tem coisa mais íntima do que um casal. Casado lá, e quando separa, o bolso é a parte que mais dói. Sim. Quantas pessoas aí tem? Com certeza você vai ter algum conhecido que passou pelo problema de separação, de questionamento financeiro sobre isso. Na sociedade é a mesma coisa. Se não tiver o contrato social, que nós já temos uma série só sobre contratos sociais, quais são os cuidados, cada cláusula que nós fizemos, mas, além do contrato social, você falou hoje sobre a prestação de contas, o registro da prestação de contas, dos acertos. São coisas que, no dia a dia, os sócios, ainda, às vezes, são parentes, né? Irmãos, filhos. Sim. Nós tivemos casos também já de próprios filhos questionarem. Eu não sei se eu contei já aqui, né, no nosso podcast, mas sempre vai lembrar. Acontece muito na pessoa física isso também. O que acontece? Às vezes a receita ou o dinheiro está no pai. O pai tem hernia e ele acaba distribuindo patrimônio para os filhos via doação. Só que, pelo limite de doação, ele deixa de fazer. Então, ele passou um carro de 150 mil para o filho. Para não pagar o imposto de doação, que é 4%, o que faz? Doa 80 mil, que é o limite para não pagar, e o restante fica como dívida. Sim. Isso é comum. Empresta, né? Entre famílias. Sim. E eu tive um caso, que não era nem cliente nosso, um contador faleceu e as filhas estavam brigando pelo patrimônio. Sim. E uma das filhas estava usando a declaração de imposto de renda da outra irmã, falando que ela devia para o pai. E não era dívida de fato. Foi uma doação de um bem, um presente. Foi um presente. Então, às vezes, nós fazemos tanto planejamento tributário, pensando na economia de impostos, e cometemos deslizes em outros aspectos que podem trazer, talvez, dores de cabeça maior do que o próprio tributo, né? Esse caso é bem interessante, eu acho que vale a pena os nossos clientes, ou se você conhece alguém que tem empresa, cuidar dessa parte formal da sociedade, não deixar isso só na amizade, não deixar isso só de boca. Patrícia, terminamos o nosso podcast de hoje. Alguma mensagem que você quer deixar para os nossos clientes e amigos? Somente agradecer aí por mais um podcast.
dizer que a gente continua atento aí às novidades, né? Alguns assuntos que a gente tratou aqui no podcast, que teve novidade depois, por exemplo, no último, foram gravados vídeos específicos sobre o tema, então que estaremos aí acompanhando as novidades para passar para todos. Tá vendo como eu sou um mau apresentador de podcast? Eu não pedi para dar like, não pedi para seguir o canal. Acompanhe o nosso canal do YouTube, no Instagram também. A gente sempre manda alguns comunicados, algumas informações escritas. Também no nosso LinkedIn tem um bom material aí para acompanhamento lá na CEGET Consultoria. Patrícia, agradeço mais uma vez e nos vemos com a sua lição de casa, hein? Sim, com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.